Olá, aluno Explica aí, mais uma questão XP Resolve, né? Feita por mim, comentada por mim, professora Milena, professora de Biologia. Vejam só, a questão disserta um pouquinho aqui, pessoal, sobre hemólise, né? Destruição de hemácias, soluções hipotônicas. Então, isso faz com que a gente entenda que essa questão nos remete a qual assunto? Aquela parte que fala sobre osmorregulação, né? Sobre osmose. Então, vamos ler primeiro o que a questão está pedindo. Vamos relembrar um pouco, né, sobre aqueles conceitos de osmose, transportes através da membrana. E aí depois a gente vê o que é que o comando nos solicita. Vamos nessa então, ó. Em certas anemias hemolíticas, já começou por aqui, ó. Anemia hemolítica significa dizer o quê, gente? Hemolítica. Hemolítica vem de hemólise. Hemólise é morte de hemácias. É destruição dos glóbulos vermelhos, tudo bem? Aí a gente tem que ver o que é que está causando essa destruição, né? Essa morte desses glóbulos vermelhos, perfeito? Então, vamos continuar o texto. Que se rompem, né? Opa, pulei, né? Anemias hemolíticas estão presentes no sangue circulante, né? Algumas hemácias esféricas chamadas esferócitos, que se rompem mais facilmente que as hemácias normais em soluções hipotônicas. Então, veja só, ele está citando que em determinadas anemias, onde as hemácias são destruídas, certo? Essas hemácias que têm um formato esférico, elas se rompem mais fácil do que as hemácias normais quando colocadas em soluções hipotônicas. Tudo bem? Vamos comentar o que é uma solução hipotônica já já. Essa fragilidade é proporcional ao número de esferócitos presentes. Isso aqui é importante para a gente poder interpretar essa tabela aqui embaixo, tá bom? Então, veja só, ele está dizendo que se as hemácias esféricas elas se rompem mais facilmente, então, quando aquele sangue tiver muito mais esferócito, tá? Em soluções hipotônicas, a gente vai ter muito mais células rompendo. Proporcionalmente, muito mais células morrendo nesse ambiente hipotônico. Em um laboratório foi realizada a determinação da fragilidade osmótica de 5 amostras distintas. Os resultados obtidos estão representados na tabela em percentual de hemólise. Tudo bem? Então, esses numerozinhos aqui, ó, que vocês estão vendo, representam o percentual de hemólise. Essa linha aqui, ó, representa o quê? A concentração de cloreto de sódio daquela solução. Tudo bem? Então, vamos embora. Primeira coisa, vamos relembrar aqui. Minha gente, o que é osmose? Osmose é um processo passivo, não é isso? Ou seja, ele é um processo que não gasta ATP, não há gasto de ATP, não há gasto de energia. É um processo que ocorre a favor do gradiente de concentração, gradiente, ó, de concentração, e é um processo, pessoal, que visa a isotonia, ou seja, igualdade de concentração entre dois meios. Lembrar que quando a gente fala em osmose, eu estou falando particularmente em quê? Em passagem de solvente, ou seja, passagem de água, né? Lembrar que a água é o solvente universal. De onde para onde? De um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Em outras palavras, de um meio hipotônico para um meio hipertônico. E aí, quando a gente fala em osmose, a gente vai ter que se deparar com algumas situações. Por exemplo, vamos supor, né? Deixa eu pegar aqui outra canetinha, ó. Vamos supor que eu vou pegar uma célulazinha, certo? E vou mergulhar essa célula numa solução
que é, minha gente, muito mais concentrada do que essa célula. Então, a célula, ela é hipotônica em relação ao meio. Então, essa célula está sendo mergulhada, vejam, numa solução hipertônica. O que vai acontecer com essa célula, gente? Ela vai ganhar água ou ela vai perder água? Qual é o sentido de passagem da água? Do menos para o mais. Então, essa célula vai perder água. E aí, como é que vai ficar essa célula depois dela perder água? Vocês lembram? Essa célula ela vai murchar. Ou seja, ela vai ficar assim. A gente vai dizer que essa célula vai sofrer plasmólise. Ou seja, ela perde volume, ela diminui volume, certo? Como a gente está falando de hemácia, gente, na hemácia isso tem um nomezinho específico, tá? Nós chamamos isso na hemácia de crenação. Então, o que é uma hemácia crenada? É uma hemácia enrugada, tá bom? Vamos pensar agora no contrário. E se agora a célula, em vez de ser mergulhada numa solução hipertônica, ela vai ser mergulhada, minha gente, numa solução hipotônica, que é do que a questão está falando, né? Então, aqui, menos concentrada, mais concentrada. Solução hiper. Beleza? Então, o que é que vai acontecer agora? Em vez da água sair, ela vai entrar. Então, nós podemos ter duas situações. A primeira, essa célula ganhar volume, né? Então, ao ganhar volume, a gente diz que essa célula sofreu turgência ou turgescência, né? Tranquilo? E se entrar muita água, gente, ela pode não aguentar essa entrada excessiva de água e essa célula pode o quê? Romper. Ela pode sofrer lise. Tudo bem? Lise, a gente vai chamar isso de quê? De plasmoptise, tá? Então, quando a célula rompe. Tranquilo? Então, plasmólise é quando ela enruga, quando ela murcha. Plasmoptise é quando ela papoca. Aqui no Nordeste, papocar, gente, é estourar, a dica do PP, tá bom? Bom, se isso for numa hemácia, a gente também tem um nomezinho específico para hemácia. Isso é uma hemólise, que é do que trata a questão. Então, o que seria a hemólise? É quando a hemácia papoca, quando a hemácia sofre plasmoptise, certo? E para isso ela tem que ser colocada em quê, gente? Olha aqui, uma solução hipertônica. Então, quanto mais concentrada, né? Uma solução hipotônica, né? Fiz aqui um Ctrl+C, Ctrl+V, me equivoquei. Corrigindo, solução hipotônica. Quem é hipertônica é a célula, tá bom? Tranquilo? Vamos embora. Aí lembre que ele diz que os esferócitos, nessas hemácias esféricas, rompem muito mais facilmente do que as hemácias normais em soluções hipotônicas, tá certo? Então, ele quer aqui, gente, dessas 5 amostras, aquela em que a gente vai encontrar maior quantidade de esferócitos. Gente, aqui vai ter maior quantidade de esferócitos, certo? É aquela amostra onde a gente vai ter mais células lisando, Olha o que a tabela é, gente. A tabela, ela está mostrando o resultado, né, do percentual de hemólise. Então, onde vocês vão ver mais morte, certo? Onde vocês vão ver mais morte, maior percentual de morte, é onde tem maior quantidade de esferócitos. Então, diretamente proporcionais. Aí, vejam. Onde é que você tem menor percentual de morte? Aqui, na amostra 1, certo? Na amostra 4. Na amostra 5. Porque, vejam, você vai ter percentual de morte até aqui, Beleza? Daqui para aqui, você não tem morte, tá vendo, Então, vejam, quando a concentração de cloreto de sódio é de 1%, de 0,85, 0,75, 0,65, 0,60,
0,55, 0,50 e 0,45, ó, não tem morte. Tá bom? Por quê? Porque aqui, gente, a hemácia, em vez de ganhar água, né, o esferócito, em vez de ganhar água, ele está perdendo. Agora, vejam, 0,40 para baixo, o que é que vocês estão vendo daqui para baixo? Ó? Daqui para cá, a concentração está o quê, gente? Daqui para cá, a concentração do meio está diminuindo. Tá certo? Tudo bem? Aí, por isso que você está vendo, ó, o aumento do percentual de morte até chegar a 100%. Tranquilo? Beleza? Então, aqui você vai ter menos esferócitos. Fazendo esse raciocínio, onde é que você está vendo maior percentual de morte? Gente, é na amostra 3. Observem. Aqui você já tem, ó, 4% de morte, né? Vai subindo para 42%, para 88%, para 96%, 100%. Então, vocês conseguem perceber que a partir de 0,55 de concentração de cloreto de sódio no meio externo, daqui para frente, é 100% de morte. Então, ó, você vai começar a ver, ó, a partir daqui, ó, daqui para frente, 100% de morte. Então, se você tem 100% de morte, de hemólise, então é aqui onde você vai ter um maior número de esferócitos, de hemácias esféricas. Então, o gabarito dessa questão. Letra C. Certo? Tudo bem?